Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é André, sou nutricionista da equipe Gênesis e estou aqui hoje para mostrar um caso clínico para vocês, certo? Então, eu queria conversar na verdade a respeito de análise de hemograma. É um instrumento extremamente comum que a gente se depara todo dia ao longo da prática clínica e às vezes a gente subutiliza muito ele, a gente consegue extrair muita informação e nem sempre o nutricionista dá muita atenção para os parâmetros que estão lá no hemograma. Então, a primeira coisa que eu questiono vocês é o seguinte: o que vocês costumam avaliar dentro do hemograma? Que tipo de parâmetros vocês conseguem comparar nas três séries, na série vermelha, na série branca e na série plaquetária? Vocês sabem exatamente o que cada um quer dizer, o que o RDW quer dizer quando ele aparece com anisocitose, o que o VCM quer dizer? E o terceiro ponto que eu acho fundamental é vocês conseguem fazer uma análise multifatorial, uma avaliação multifatorial do hemograma, porque se você só pegar o hemograma e tentar avaliar parâmetro por parâmetro, o seu diagnóstico vai ficar capenga, o seu tratamento dietoterápico vai ficar capenga. O ideal é que você consiga cruzar as informações de anamnese do paciente, avaliação bioquímica e avaliação da dieta. Com os três parâmetros, você consegue ter um diagnóstico mais acertado do que está acontecendo com aquele hemograma e do que você tem que fazer por meio da dieta. Então eu trouxe aqui para vocês um caso que a gente conheceu aqui na clínica e tem certas adaptações para ficar mais didático, mas eu queria mostrar um pouco para vocês. Então é um homem jovem, ele é ativo, ele faz atividade física e ele não tem sobrepeso, não tem obesidade, ele tem um percentual de gordura razoavelmente baixo com um IMC adequado, ele é eutrófico. E desde que ele entrou no CrossFit, cerca de um ano atrás, ele relata que está comendo muito bem, aumentou o consumo de vegetais, de hortaliças, de frutas e parou de consumir os industrializados. Então isso é um ponto positivo. Não vou passar pela análise dietética como um todo porque não dá tempo, mas vamos considerar que ele está se alimentando adequadamente. O único problema de saúde que ele me relata é que ele teve H. pylori cerca de 2 anos atrás. E aí depois que ele teve H. pylori ele começou com o tratamento de antibióticos, só que ele interrompeu depois que se sentiu bem e nunca mais voltou. Sempre que ele sente uma queimação, uma azia, uma digestão, ele toma um pantoprazol, que foi o que ele tomou na época junto com o antibiótico, e depois que o sintoma passa ele para de tratar, certo? Essas são as primeiras informações que a gente tem do nosso caso, certo? Então, ele é um indivíduo eutrófico, ele faz atividade física, ele se alimenta bem, teve um histórico de H. pylori algum tempo atrás. Quando a gente pega o hemograma, a gente avalia algumas informações importantes. Primeiro, hemoglobina, hemácia e hematócrito são valores normais, estão todos dentro da normalidade. Não vou falar quanto para a gente não entrar muito nesse mérito, queria que fosse mais simples a nossa conversa. Segundo ponto é que a gente vê o VCM e o RDW elevados, ou seja, que tem um volume corpuscular das células do sangue, das hemácias, um pouco aumentado, ou seja, elas são maiores do que elas deveriam ser. A gente ainda consegue avaliar, não no hemograma, mas nos outros exames, que os estoques de ferro estão normais, mas levemente diminuídos, não muito, apenas um pouco. E os outros parâmetros dos exames de sangue que foram pedidos não têm alteração nenhuma. Então, basicamente, a alteração é uma elevação no RDW e no VCM. Então, só com essas informações, vocês conseguem imaginar um possível diagnóstico de maneira bem simples, não vamos complicar muito. Para vocês confirmarem essa ideia que vocês tiveram, que outros exames a gente poderia pedir para poder fazer um diagnóstico diferencial e conseguir acertar o que esse indivíduo tem. Qual é a fundamentação bioquímica que você tem para essa ideia que você teve? Esse é um caso simples, então a gente espera que a maioria dos nutricionistas que assistam consigam acertar qual é a doença que eu estou tratando aqui. E qual vai ser a abordagem dietoterápica para você tratar esse paciente? Para deixar um gostinho aí, eu não vou responder tudo isso, eu vou dar só algumas palavras-chave que vocês têm que buscar. Então aqui no slide a gente tem, para a gente conseguir entender o que está acontecendo, dar um diagnóstico, entender o que está se passando, a gente tem que prestar bastante atenção no VCM, lembrar do metabolismo de carbono, o que é, para que serve, o que ele está relacionado, e também relacionar esses dois pontos com o medicamento para inibição de bomba de prótons que ele usa, o pantoprazol. Se você tiver essas três coisas em mente, esses três parâmetros em mente, você vai ser capaz de acertar o que esse paciente tem, certo? E se a gente for aprofundar um pouco mais, a gente pode lembrar da enzima metileno tetraidrofolato redutase, que faz parte do metabolismo de um carbono. Então, em poder dessas 4 palavras, vocês têm que ter um bom direcionamento para poder entender o que está acontecendo. Para tratar, o que vocês podem fazer para tratar? Então, eu dei 3 ideias do que eu faria para tentar regular esse indivíduo, tá bom?
A partir desses 3 conceitos que eu coloquei, uso de probióticos, adequação da proteína e suplementação de vitamina do complexo B, vocês têm que ter um embasamento bioquímico para entender essa figura aqui. E uma vez que vocês entendam essa figura, vocês conseguem entender o porquê da célula ter um volume corpuscular maior do que o normal e como é que a gente pode fazer para tratar. E sempre que a gente olhar uma imagem bioquímica dessa, não é pra gente ter medo, não é pra gente ficar assustado e falar, meu Deus, tem um monte de enzima, é muito complicado, nada disso. A gente tem que lembrar sempre da abordagem nutricional, que quando a gente trata de uma via bioquímica dessa, nada mais é do que alimentação. Então, quando a gente vê uma via bioquímica complicada, pensem nos nutrientes que vão estar lá, certo? Então, isso aqui é um pouquinho do que vai acontecer no dia 1º de abril, no nosso curso de exames laboratoriais. A gente quer fazer um curso bem prático mesmo. A gente quer que todo mundo que participe leve os exames de sangue, os próprios, dos pacientes, dos conhecidos, para a gente tentar entender na prática o que acontece. O exame de sangue é uma coisa muito particular. Então, existem casos muito específicos que, no dia a dia do consultório, a gente acaba deixando passar um pouco algumas informações. E, com base em artigo científico, na nossa avaliação clínica, na nossa experiência clínica, a gente quer tentar trazer uma coisa bem prática para poder a gente entender por que é daquele jeito, o que é aquele parâmetro e como é que funciona. E como a gente pode alterar aquilo com a nutrição. Vocês vão ver que a nutrição ela consegue muito além do que corrigir lipidograma ou só o hemograma. Então tem muito exame lá dentro que a gente consegue alterar, que geralmente o nutricionista deixa passar batido. Beleza? Quem quiser fazer inscrição, www.genesnutrição.com.br. O site está novo, vocês podem entrar lá e pegarem as informações do curso e do que vem por aí, beleza? Quem quiser a resposta do caso clínico vai ter que mandar um inbox, eu não vou deixar a resposta aqui, mas quem quiser conversar é só me procurar pelo Instagram ou pelo Facebook ou procurar a equipe Gênesis como um todo. Beleza, pessoal? Até dia 1º, vamos lá, abraço!